Olá, pessoal. Hoje é sexta-feira, 3 de outubro de 2025, e nossos amigos Larry C. Johnson e Coronel Larry Wilkerson estão de volta conosco. Bem-vindos de volta, Larry e Larry. E essa semana passou rápido, e damos ao Coronel Wilkerson um dia de desculpa para a camisa. Ele não teve tempo de vestir uma fantasia de Superman. Hoe zullen ze não traer de nenhum forth? Sim. Larry, vamos começar com o caso de Charlie Kirk. Na minha opinião, a única pessoa que realmente está tentando fazer as pessoas entenderem o que aconteceu naquele dia, e falando sobre isso, é a Candace Owens. Todos os dias ela tem um novo podcast discutindo o que aconteceu e aquelas pessoas que podem ter estado envolvidas no assassinato de Charlie Kirk. Recentemente, ela trouxe uma pessoa que se parece muito mais com o assassino nas fotos que o FBI publicou antes de encontrarem Tyler Robinson. Estão surgindo muitos outros vídeos que mostram várias outras pessoas naquele evento que se parecem muito mais com as fotos do que o Tyler Robinson. Qual é o seu entendimento sobre isso? Existe algum tipo de discussão dentro do FBI? Eles estão falando sobre essas imagens? Eles estão falando sobre o fato de as pessoas quererem saber o que aconteceu naquele dia. Qual é a sua opinião sobre isso? Vou colocar desta forma. Ray Charles, se ainda estivesse vivo, poderia ser o advogado de defesa de Tyler Robinson e ganharia o caso facilmente. Você pode ser cego, mas a verdade é que as provas que o FBI inventou para acusar Tyler Robinson simplesmente não vão se sustentar. Tudo, desde a alegação de que ele estava com o rifle enfiado nas calças. Sabe, eles têm um vídeo desse cara mancando pela rua e dizem, esse é o atirador. Só que depois aparecem fotos, supostamente do mesmo cara, subindo as escadas, e em vez de mancar as pernas dele, dá pra ver o joelho direito e o esquerdo estão dobrando normalmente. Agora, se você tivesse uma arma nas calças, elas não estariam dobrando assim. Então, isso já cai por terra. A alegação de que foi um 30-06 que matou o Charlie, isso é mentira. Isso absolutamente não é verdade. Então você vê o vídeo onde é possível ver a reação da multidão quando o tiro realmente acontece. Qualquer pessoa que já foi a um evento esportivo onde fazem a ola, sabe, quando você se levanta e ela percorre o estádio inteiro, é basicamente o que você vê. Começa da perspectiva do Charlie, olhando para o público. Começa do lado esquerdo e varre todo o local. Todo mundo, meu Deus, alguém atirou. Isso mostra de onde veio o tiro. Não de trás, onde supostamente estava Tyler Robinson. Veio mais do lado esquerdo e de cima. E a Candace Owens trouxe outra informação importante. 2 dias atrás, Kash Patel fez um grande anúncio de que estão rompendo relações com a Liga Antidifamação. Ótimo. Acontece que eles têm colaborado com a ADL, mirando pessoas como Charlie Kirk há anos. E quem o Kash Patel enviou? Qual agente do FBI ele mandou para a cena do crime? O diretor do FBI de Connecticut. Então você diz, e daí? Bem, aparentemente nesse escritório de Connecticut, eles compartilham espaço com a Liga Antidifamação. Então por que, entre todos os agentes do FBI possíveis no mundo, você manda justamente o cara que praticamente divide escritório com a Liga Antidifamação? Isso tudo cheira mal. E cada vez mais parece que isso é um esforço para encobrir e ofuscar o fato de que 2 dias antes de Charlie Kirk ser morto, segundo Candace Owens, ele ia romper laços com Israel. Então, aparentemente, ele ia romper laços com Israel e 2 dias depois, está morto. Coincidência feliz? Não sei. Carl, não se trata apenas de Donald Trump e o governo dele está dando com muitas questões. Espere um minuto. Espere esse minuto. Você precisa me dar uma chance de falar também. Vá em frente, Carl. Sim. Você sabe Hercule Poirot, o grande detetive de Agatha Christie? Motivo, método e meios. Motivo, método e meios.
O Larry acabou de te dizer quem fez isso usando esses 3 critérios. Vá em frente. Go ahead. Coronel, não se trata apenas do Charlie Kirk. A administração, de alguma forma, não está esclarecendo o que está acontecendo. Fizemos uma investigação sobre o caso Epstein. Ontem, recebi muitos e-mails perguntando por que vocês pararam de falar sobre os arquivos Epstein. E no caso do Charlie Kirk, muitas pessoas querem saber o que aconteceu. O que está acontecendo com a administração? Eles criticavam a administração Biden porque diziam que ela não falava diretamente com o público. E Donald Trump queria mudar esse tom. Mas nada saiu da administração. Em vez disso, há o Russiagate, que, na minha opinião, Donald Trump não teve nada a ver com a Rússia, mas ele está criando novos ciclos de caos dentro da administração com esse tipo de atitude da parte deles. Acho que eles estão fazendo palhaçada de um jeito que já dava para prever desde o começo, mas de uma forma que até eu considero não só palhaça, mas absolutamente amadora e estúpida. Eles não lidam com essas crises do jeito que, por exemplo, o Netanyahu faz, indo com tudo, repetindo o que dizem e ignorando os torpedos que vêm em sua direção. Em vez disso, eles aumentam a velocidade, intensidade e precisão dos torpedos. E quando digo isso, estou falando em relação à própria base deles. É esse público que eles estão realmente perdendo, especialmente os menores de 40 anos. E não é só sobre Israel, é o caso Epstein. São todas as mentiras perniciosas que continuam sendo divulgadas pela porta-voz oficial, que acha que a cruz cristã no pescoço, o cabelo loiro, o rosto bonito e tudo mais, são tudo que é necessário para falar com o povo americano, especialmente com o pessoal do MAGA, com o próprio Kash Patel, com o vice dele, com qualquer um da administração. Quero dizer, o próprio Hegseth e Trump acabaram de demonstrar isso em Quântico. Eles parecem incapazes de lidar com as próprias palavras, a própria propaganda, as próprias mentiras. Continuam insistindo, redobrando, triplicando a aposta, tentando ignorar e empurrar para debaixo do tapete. Mas isso não vai desaparecer. E isso não deveria desaparecer. Quero dizer, vamos pegar a Maxwell, por exemplo. Eis uma mulher que foi condenada por alguns dos crimes mais hediondos, na minha opinião, da história americana. E ela deveria estar em uma prisão de segurança máxima, aguardando a guilhotina, entre outras coisas. E não está. Provavelmente vai sair ilesa dessa. E acho que as pessoas estão começando a perceber que ela provavelmente vai ser ressuscitada, né? Provavelmente vai ter uma boa vida pelo resto do tempo dela, e talvez volte aos velhos hábitos. Isso é inconcebível. E essas pessoas não são tão alienadas e tão estúpidas assim as que estão no MAGA. Alguns podem ser, mas a maioria tem cérebro, especialmente os mais jovens. Charlie Kirk estava provando isso, e eles não conseguem lidar com esses escândalos. Simplesmente não conseguem. Eles não vão desaparecer, e isso vai corroer. Temo que isso os torne ainda mais interessados em mobilizar o exército nas cidades americanas e implementar o que querem implementar, que é um ataque, em primeiro lugar, ao Partido Democrata, em segundo lugar, a tudo que se relaciona com o Islã nos Estados Unidos, e em terceiro, de uma forma que mais ou menos consolida a capacidade deles de fazer o que quiserem com as eleições, tanto as de meio de mandato quanto depois as presidenciais. Acho que esse é o objetivo deles agora. Trump sabe de tudo isso? Essa é outra coisa preocupante. Não tenho certeza se ele sabe. Não tenho certeza se ele não é apenas o porta-voz muito inepto de uma administração que está realmente sendo comandada nos bastidores. Completamente nos bastidores. E isso tem diferentes segmentos dessa orquestração. Stephen Miller é um deles, que eu entendo agora ser a principal pessoa por trás do arranjo Ahmad Chalabi na Venezuela, passando essas informações para o presidente. Não é muito diferente das informações que Cheney passava ao presidente em relação às armas de destruição em massa do Iraque. Do caso Epstein, a situação do Charlie Kirk, você escolhe, eles não estão lidando nada bem com as coisas.
E Quântico foi um exemplo perfeito disso. Eu voltei e assisti a alguns vídeos novamente. Acho que nunca vi uma atuação tão inepta de um secretário de defesa e de um presidente, os dois juntos. Quero dizer, simplesmente ineptos. Não faz sentido algum o que eles fizeram. Larry, quero te perguntar sobre a reunião que Pete Hegseth, junto com Donald Trump, teve com o almirante e os generais. Mas antes disso, você assistiu ao vídeo em que o cara atira em um pedaço de carne, com os ossos todos juntos, para mostrar como esse tiro afetaria o corpo, e especificamente o corpo do Charlie Kirk. Qual é o seu entendimento sobre isso? Por que o tiroteio? Sabemos se há algum tipo de investigação em andamento, já que não estão saindo imagens. E pelo que vimos, pelo que ouvimos da Candace Owens, ela disse que viu as imagens pelo lado de trás. Não está acontecendo nada. Certo. Agora, existem várias fotos e vídeos circulando que mostram a parte de trás do Charlie. Não havia ferida de saída. O vídeo ao qual você está se referindo foi feito por um sargento aposentado das Forças Especiais do Exército. Ele tem um canal no YouTube chamado Valhalla VFT, Victor Foxtrot Tango. Ele estava demonstrando apenas o poder de um Projeto 3006. Então eles atiraram em um fêmur de vaca. E o fêmur de vaca tem mais ou menos o tamanho da perna inferior de um homem médio, perna inteira, mas é osso maciço. E eles colocaram um pedaço de carne de uns 7 a 10 centímetros em cima. Era de 7 a 10 centímetros de espessura. E como você pode imaginar, o 3006 simplesmente destruiu aquilo. Ele estava tentando refutar essa afirmação do que eles chamaram de pescoço de aço. Bem, então eles atiraram numa peça de aço de 1/4 de polegada, uma de 3/8 de polegada e uma de meia polegada. Para as peças de 1/4 e 3/8 de polegada, houve penetração completa. A bala atravessou. Então tudo o que eles estavam ilustrando é que essa afirmação feita pelo FBI, de que era um projétil 3006 disparado por um Mauser, não é crível. Não resiste à análise. Mas também temos a evidência em vídeo do que aconteceu com o Charlie. O que vemos é que em frações de segundo, no momento em que ele é atingido pela bala, a frente da camisa dele se levanta e se projeta para fora, e a parte de trás da camisa também se levanta e se projeta para fora. Mas não havia bala saindo. Isso foi causado pela onda de choque da bala entrando no corpo. Ela entrou no corpo. Isso tem um efeito de cavitação, que é, você sabe, como ondas se espalhando, mas se movendo, você sabe, mais rápido que a velocidade do som, um movimento extremamente rápido. E isso criou tanta pressão dentro do peito dele, que você pode realmente ver o pescoço dele quase dobrar de tamanho, enquanto o peito se expande. É o inchaço. Então explodiu dentro do peito dele. E é por isso que, mesmo que a bala tenha penetrado onde fica a artéria carótida, não vemos nenhum jato de sangue arterial. Qualquer pessoa que já viu alguém com um corte arterial sabe que o sangue espirra, pulsa. O sangue simplesmente continua saindo até o coração ficar sem sangue, ou conseguirem estancar o sangramento. Não vimos isso com o Charlie. Em vez disso, foi só aquele momento, e de repente, uma enxurrada. É como se alguém tivesse aberto uma torneira de chope e o sangue simplesmente começou a jorrar do corpo dele. Desculpe ser tão gráfico, mas é importante que as pessoas entendam. Então, todas essas evidências em vídeo não sustentam a alegação de que foi um 3006. Foi um projétil menor. Eu já especulei que poderia ter sido o que chamam de 300 blackout, que existe tanto em versão frangível quanto de ponta macia. Um projétil frangível é projetado para, ao entrar na pele humana, começar a se fragmentar. E especialmente se atingir algo como a coluna vertebral, ele se despedaça em fragmentos. E uma pessoa que conheço, que conversou com um alto funcionário da Tepusa, disse que de fato encontraram fragmentos de balas, não uma bala inteira intacta. Isso indica que é muito provável que tenham usado um projétil frangível. Mas esse garoto, Tyler Robinson, não fez isso.
Tyler Robinson, he didn't do this. Yeah. Carl, do you think that Sim. Carl, você acha que toda a história do Charlie Kirk é, de alguma forma, a principal razão do que aconteceu e do que eles estão tentando fazer por causa de Israel? Porque, como você mencionou, como Larry mencionou, muitas pessoas acham que talvez Israel esteja por trás disso. Mas há muitas outras questões a serem consideradas ao analisar o assassinato. Não vemos, sabe, essas pessoas. Você mencionou Kash Patel. Kash Patel, temos falado, desde que essa administração assumiu o poder, que talvez ele pudesse ser um divisor de águas na administração Trump. Tulsi Gabbard poderia ser um divisor de águas, em termos de inteligência. Mas você não vê. Parece que o Kash Patel está se alinhando com as ideias das pessoas da administração que estão comandando tudo. Ele não está fazendo o trabalho dele. Está apenas, de certa forma, encobrindo a agenda deles. Você vê o mesmo acontecendo com a Tulsi Gabbard? Porque ela literalmente sumiu da cena. Não ouvimos mais falar dela. she's literally gone from the scene? We don't hear from her. Isso é muita coisa para analisar. Deixe-me começar pelos seus últimos comentários. Eu não acho que a Tulsi Gabbard tenha qualquer autoridade dentro do governo, e acho que ela sabe disso. O que você faz quando é o DNI e já está limitado pela sua posição, porque não é um cargo muito poderoso? Eles não deram a esse cargo o dinheiro e a equipe necessários para que fosse uma posição de poder. O que aconteceu com o Larry? Estou aqui. Estou aqui. Ok, eu só estava suando o nariz. Não queria fazer isso na frente da câmera. Entendi. Entendi. Número 1. E quanto ao Patel, eu não sei muito sobre ele. Nunca tive muito respeito por ele. E entre as coisas que você mencionou, não achei que ele seria uma grande ajuda para o FBI, que já é uma agência pela qual eu tenho muito pouco apreço. E isso já faz muito tempo. Então, analisando essa parte da sua pergunta, não acho que os membros do gabinete, além da capacidade de falar, como, por exemplo, o secretário do Tesouro acabou de fazer, ou o secretário de Comércio fez de forma desajeitada, além disso, tenham qualquer poder real. Acho que o poder na administração Trump está com as pessoas que estão por trás da administração. Na verdade, são as pessoas com dinheiro que apoiam esta administração de diferentes maneiras em diferentes questões. E, portanto, Donald Trump é um porta-voz disso. Acho que ele nem sabe que é, sinceramente. Acho que ele é apenas um porta-voz involuntário disso. Mas ele é manipulado por pessoas como Steve Miller e outros que têm influência em várias áreas para ir e fazer o que faz periodicamente, incluindo o que fez com Hegseth ao aparecer como comandante em chefe na reunião em Quantico. Então, fazer uma pergunta sobre quem poder na administração e no gabinete estatutário, por assim dizer, é fazer uma pergunta que não tem resposta. Fora isso, eles não têm poder. Eles simplesmente não têm poder. Eu não acho que o Ancestor tem algum poder de verdade. Não de verdade. Ele está tentando desesperadamente agarrar algum poder, mas não acho que ele realmente tenha. E ele pode ir para Quantico e ficar discursando o dia todo, mas isso não traz poder para ele. Na verdade, isso diminui o pouco poder que ele tem. As histórias que estou ouvindo sobre ele agora, não sei se são verdadeiras, mas tenho ouvido com frequência e de várias fontes, de que ele está bêbado toda noite, ou de alguma forma embriagado, também não ajudam em nada. Tenho certeza de que o trabalho está colocando muita pressão sobre ele, mas não acho que esse seja um gabinete que você possa avaliar pela perspectiva que acabou de mencionar. Eles não têm nenhum poder. E o pouco poder que têm, a retórica, por assim dizer, é usado de forma abusiva e estranha. Por exemplo, o secretário de Comércio falando com os europeus sobre o que eles deveriam fazer para melhorar tudo por lá. Bobagem. Pura bobagem. A Europa está desmoronando financeiramente, economicamente. E talvez seja isso que ele queira. Talvez esteja buscando desde o início. Não sei. Mas não vejo isso como um gabinete padrão.
Eu não vejo isso como um empoderamento padrão do presidente aos principais membros desse gabinete. Vejo como se ele fosse o maior inimigo deles, e eles o maior inimigo dele, caso se manifestem ou façam algo contrário ao que ele deseja. E eles não sabem o que ele quer de hora em hora, de momento a momento, especialmente a Gabbard. Essa questão de Trinidad é um exemplo claro. Acho que estamos recebendo informações de uma equipe do tipo Ahmad Shalabi, lá fora. Pense no Congresso Nacional Iraquiano, que está alimentando informações por meio de pessoas da equipe. O Miller se destaca claramente como alguém a quem o Trump ouve. E é daí que ele está obtendo suas informações sobre a Venezuela. E agora estamos agindo em relação à Venezuela, com metade de uma frota no mar, ao largo da Venezuela, com base nisso, com base nessas evidências duvidosas que chegam até ele sobre os atos nefastos de Maduro. Resta saber o que ele vai fazer. Já ouvi de tudo, desde uma operação de captura, como a que realizamos com Noriega no Panamá, boa sorte com isso, até uma invasão em grande escala. Não sei o que vamos fazer. E ao mesmo tempo, estamos considerando uma nova no Irã. É uma administração caótica, na melhor das hipóteses, e absolutamente insana, na pior. Larry, qual foi o objetivo da reunião entre Donald Trump, seu secretário de defesa, os generais e almirantes? O que eles estavam tentando fazer? Qual era o principal objetivo, na sua opinião? Eu não tenho ideia, além do que, você sabe, como já publiquei a especulação, uma possibilidade era simplesmente, sabe, para que eles pudessem ter uma conversa com um comandante específico, especificamente o comandante do Southcom e o comandante do CENTCOM, que se tivessem chamado cada um individualmente, isso teria atraído atenção e revelado que os Estados Unidos estavam prestes a realizar uma ação militar contra a Venezuela e o Irã. Em vez disso, você faz isso com os dois, então serve como uma cobertura para a ação. É uma desculpa para trazê-los todos a Washington, onde você pode conversar com esses dois. Mas também, sabe, acho que era para... Nem consigo descrever como apresentar uma nova filosofia. Isso me perturbou em tantos níveis, assim como perturbou o Coronel Wilkerson. O fato de Donald Trump não entender o posse comitatus, que é uma lei federal que proíbe tropas dos Estados Unidos de entrarem em cidades a menos que estejam sob a autoridade da Guarda Nacional e tenham sido ativadas por um governador. O fato de Donald Trump não entender que militares, pessoal de terra, infantaria não são agentes da lei, que eles não pensam nem agem como agentes da lei, e criar essa ideia de que eles basicamente vão tratar os cidadãos americanos como inimigos do Estado. Sabe, eu entendo a frustração com os manifestantes do Antifa, mas, novamente, a falha em lidar com eles é culpa das autoridades locais que se recusam a exercer o poder que possuem. E então Hegseth, sabe, acho que Doug McGregor fez a melhor observação ontem à noite, quando Hegseth tentou dizer, todos vocês fizeram um juramento de defender a Constituição. Na verdade, ele estava falando sobre Mark Milley, e Milley havia feito essa afirmação sobre o juramento que eles fazem, sem entender que a outra parte do juramento é que você também deve seguir as ordens dos líderes civis. Então, dentro disso, temos pessoas, Trump e Hegseth, que realmente não têm uma boa compreensão dos fundamentos legais deste país. Eles embarcaram em sua própria jihad pessoal, e isso vai acabar mal para nós, porque Hegseth não demonstrou nenhum tipo de gravidade. Hegseth didn't come off as having any kind of gravitas at all. Sabe, ele me lembrou uma criança que se veste de médico e tenta fingir que é médico, mas nunca foi para a faculdade de medicina. Mas o outro aspecto perturbador, e o Coronel Wilkerson já me ouviu dizer isso, é que não houve um único membro entre todos aqueles generais e almirantes reunidos que se levantou, saiu e disse, não vou fazer parte disso. Todos concordaram. E isso só me mostra, eu vejo isso como uma forma de covardia.
Porque não posso acreditar que todos os homens e mulheres naquela plateia concordavam com o que Donald Trump estava dizendo. Porque algumas das coisas que ele disse constituiriam ordens ilegais. Em vez de reagirem dizendo, eu renuncio à minha patente, e há consequências para isso, mas pelo menos você mantém sua integridade intacta. Nenhum deles fez isso. But at least you keep your integrity intact. None of them did. Let me just add, Nima, that Deixe-me acrescentar, Nima, que eu percebo as declarações de Trump, por mais incoerentes que às vezes fossem, como dizendo que ele iria usar o exército, talvez começando com a milícia, mas talvez até mesmo as tropas regulares, se a milícia não fosse suficiente, para atacar seus opositores democratas em suas cidades. Essencialmente para atacar seus opositores democratas em Chicago, em Portland, em Los Angeles, onde quer que estivessem. Você não veria esses deslocamentos em cidades majoritariamente republicanas. Você veria isso em cidades com maioria democrata. E ele disfarçou isso na ideia de segurança, porque disse que as cidades democratas, Nova York, Chicago, são as piores administradas do país. Aliás, essa tem sido a mensagem de Charles Koch há 35, 40 anos, em sua tentativa de tomar o controle das assembleias legislativas estaduais e assim por diante. Não pense que as digitais dele não estão aqui também, assim como as de muitos outros bilionários. A segunda coisa que percebi disso foi, e vou discordar um pouco do Larry nisso, eu vi a videoconferência segura evoluir de algo realmente rudimentar e frustrante lá no PACOM, por exemplo, no início dos anos 80, para ser com o presidente George W. Bush e aquela campanha específica no Iraque, algo absolutamente maravilhoso. Quero dizer, era como se o general estivesse na sala com você e o presidente estivesse na sala com o general. Então não é necessário trazer as pessoas para cá. E eu diria que é mais seguro fazer isso do que trazer pessoas para uma sala em Quantico. E eu acho que sei qual era aquela sala. Eu costumava dar aula lá embaixo. Passei 4 anos lá. Aquilo é extremamente inseguro, mesmo que você tente garantir a segurança com os meios físicos disponíveis. Então não sei por que fizeram isso, além da mensagem que o Hegseth transmitiu, que foi mais para exaltar suas próprias credenciais do que qualquer outra coisa. E o que ele fez não foi nada disso. Ele destruiu qualquer credencial que pudesse ter só pela natureza do que fez, especialmente na parte em que falou com eles, como se soubesse mais sobre operações militares do que eles. Foi extremamente condescendente. Volte e assista de novo. Extremamente condescendente. E ele vai menosprezar toda a experiência que estava naquele auditório. Que experiência o Hegseth tem? Qual? Ele não tem experiência nenhuma. Nenhuma experiência no nível em que ele estava falando. Então, para mim, é algo bizarro que eles tenham feito isso, a não ser que quisessem que o Hegseth mostrasse suas credenciais. Ele não fez isso de forma alguma. E o Trump disse para aquelas pessoas, e veja qual foi a reação delas, que elas iriam ajudá-lo a eliminar os democratas. E aliás, ao mesmo tempo, vamos eliminar os muçulmanos porque temos muçulmanos demais nas cidades. E, meu Deus, eles vão construir a lei da Sharia ou algo assim em breve. Então temos que erradicá-los. Ele tem muita gente em sua administração e em cargos de assessoria que acredita nisso e quer espalhar essa ideia pelo mundo. Eles acham que os muçulmanos vão tomar conta deste país e da Europa também. Isso fez parte dos comentários do secretário de Comércio em particular, que vocês têm muçulmanos demais entre vocês, eles vão dominar tudo. É bizarro, Nima, essa reunião foi bizarra. A menos que você aceite, eu aceitei que isso é um show de palhaços. É um show de palhaços. Mas por trás desse show, desse circo de 3 pistas com o presidente no picadeiro central, o Rubio na pista da esquerda ou da direita, como preferir, e o Hegseth na outra, esse circo de 3 pistas tem algumas pessoas muito perigosas por trás. Pessoas muito perigosas, entre elas aqueles que vêm dos anos 30, que realmente querem o fascismo nesse país, e veem Trump e seus seguidores como o instrumento ideal no momento para conseguir isso.
E Trump está fazendo, e Hegseth está fazendo, coisas suficientes no âmbito doméstico para me fazer pensar que há alguma consciência disso na mente de ambos. E eles estão totalmente de acordo com isso. Isso é, sabe, isso é uma afirmação e tanto para se fazer. Mas eu realmente acho, volto aos meus comentários anteriores, eles não fracassaram em 6 de janeiro porque o sistema resistiu. Eles fracassaram porque os golpistas eram incompetentes e não serão incompetentes novamente. Larry, looking at the Middle East, Larry, olhando para o Oriente Médio e a forma como a Rússia está fornecendo, quero dizer, parece que a Rússia está fornecendo armas e sistemas de defesa aérea ao Irã. Aliás, ouvimos de autoridades iranianas, ontem e anteontem, que eles receberam S-400 e caças MiG-29, se não me engano. jets MiG-29, if I'm not mistaken. Flanqueadores, eu acho, isso mesmo. Yeah. How, Sim, como a situação em Semendel está de uma nova por lá? the verge of a new war in the Middle East? Well, short answer is yes. Let me just make one other comment. Bem, a resposta curta é sim. Deixe-me apenas fazer outro comentário relevante sobre Hegseth e Trump. Essa rebatização do Departamento de Defesa como Departamento de Guerra. Você sabe, o Departamento de Defesa foi criado em 1947. Tornou-se oficial em 1949. Antes disso, era o secretário de guerra durante a Segunda Guerra Mundial, quando estávamos em guerra. Mas o conceito do Departamento de Defesa não era para sugerir passividade, mas sim proteger, não sair por aí atacando. Agora, Trump e Hegseth inverteram isso completamente, e agora estão defendendo que os Estados Unidos precisam estar prontos para ir à guerra. Bem, é exatamente isso que parece que estamos nos preparando para fazer agora, em relação ao Irã e à Venezuela. It looks like with respect to Iran and with Venezuela. You do not deploy, Você não posiciona 4 destroyers lançadores de mísseis na costa da Venezuela, 3 navios anfíbios de desembarque, um cruzador e todo um esquadrão de caças F-35 apenas como um exercício. Isso não é um exercício militar. Eles estão sendo preparados para um ataque. Da mesma forma, estamos vendo agora o fluxo de aeronaves de combate e forças navais de volta ao Golfo Pérsico, de volta à proximidade do Irã. Então, em vez de abordar essa situação com a mentalidade de buscar a desescalada e minimizar a chance de guerra, Trump, apesar de suas aspirações ao Prêmio Nobel da Paz, parece estar fazendo tudo o que pode para provocar uma nova guerra. Agora, a boa notícia para o Irã é que ele não está apenas sentado, sem fazer nada, esperando ser atacado novamente. Acho que eles entendem perfeitamente que serão atacados e desta vez estarão preparados de uma forma diferente da última vez, quando não retaliaram imediatamente contra os Estados Unidos. Eles concentraram seus ataques em Israel. E mesmo nos ataques a Israel, limitaram sua resposta. Não usaram todo o seu potencial. Se o Irã for atacado novamente, acredito que eles vão liberar todo o seu poder, tanto contra Israel quanto contra os Estados Unidos. Porque nesse ponto, perceberão que estão em guerra com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não estão tomando nenhuma medida para esconder isso. Acho que o Larry está certo sobre isso. Eu acrescentaria ao conjunto de forças que estão ao largo da Venezuela. Ouvi ontem que o navio de cruzeiro relativamente novo, que as forças de operações especiais possuem, está lá com eles. Este é um enorme complexo que o SOCOM conseguiu verba para comprar, e ele navega em alto mar apoiando operações contra outros navios que possam ser suspeitos de transportar material radioativo, drogas ou qualquer tipo de contrabando em geral. E é meio que uma casa para as forças de operações especiais, de tudo desde Delta até Rangers, para quem quiser ocupar os beliches no topo. Isso também está lá, o que é preocupante do ponto de vista de realizar uma operação do tipo Noriega contra Maduro na Venezuela. E eu concordo 100% com o Larry sobre a questão do Irã.
Se eu fosse os persas agora, você sabe, os iranianos, Nima, eu diria aos Estados Unidos, vamos lá, nós vamos derrotar Israel, e não vamos fazer nada contra vocês até que a derrota esteja completa. Mas se vocês se juntarem a Israel, vamos enfrentar vocês também. Eu tornaria isso público, eu diria isso publicamente, ou pelo menos em particular, para as pessoas que importam. Eu não quero uma guerra com vocês. Eu não quero uma guerra com vocês. Israel vai começar isso e eu vou terminar, e vou acabar com Israel. Se vocês não conseguirem aceitar isso a ponto de terem que intervir, então vou enfrentar vocês também. E talvez eu caia, mas vocês vão cair comigo. Larry, desde a última vez que tivemos o conflito, a guerra entre Irã e Israel, Israel tem algo novo, algo que mude o jogo, ou eles de alguma forma se sentem mais confiantes para ir à guerra com o Irã? O que eles receberam dos Estados Unidos ou da Europa? Nada. Quero dizer, os Estados Unidos não podem dar a eles nada que realmente mude o jogo. Nós não temos isso. O grande divisor de águas seria um sistema de defesa aérea que funcionasse, o que nem Israel nem os Estados Unidos possuem. Os únicos dois países com sistemas de defesa aérea comprovadamente competentes, especialmente contra mísseis balísticos e mísseis hipersônicos, são a Rússia e a China. Agora é interessante que o sistema chinês, acho que se chama HQ-9, a Venezuela supostamente possui. Então o fato de os chineses terem armado os venezuelanos com um sistema de defesa aérea, não sei se ele é capaz de parar um F-35. Vamos descobrir. Mas sabe, esse movimento global para ir à guerra por parte do Ocidente, quero dizer, não são a Rússia e a China que estão agitando e criando provocações para tentar provocar uma retaliação nossa. Nós é que estamos fazendo as provocações. O Irã tomou todas as medidas possíveis para mostrar que queria negociar. Foi por isso que assinou o Acordo do Cairo para permitir que a IAEA voltasse ao Irã para inspeções, mesmo sabendo que a IAEA havia sido usada como instrumento de espionagem contra o Irã, e que essas informações acabaram sendo usadas para matar cientistas iranianos. Ainda assim, o Irã estava disposto a cumprir as normas internacionais. Veja, o fato é o seguinte, o Irã, antes do ataque de 12 e 13 de junho por Israel, era membro do Tratado de Não Proliferação. Era signatário. Fazia parte da IAEA, aceitava os protocolos da IAEA. Estava jogando conforme as regras. E por jogar conforme as regras, foi atacado, bombardeado e teve pessoal de alto escalão assassinado. Isso manda uma mensagem bem clara de que não vale a pena mais seguir essas regras internacionais. O poder no mundo que todos estão aprendendo a odiar não é o Irã, não é a Rússia, não é a China. O poder no mundo que todos estão aprendendo a odiar, além do próprio poder, somos nós. Sim. Sabe o que é tão impressionante em relação à opinião pública iraniana? E como a guerra no Irã mudou isso? Eu literalmente vejo pessoas que eram totalmente contra o governo no Irã, criticando-o. E agora sabe o que elas estão argumentando no Irã? Elas dizem, se Israel está atacando todos os países da região, se eles têm bombas nucleares, e nós não atacamos ninguém na região, faz 200 anos que não invadimos nenhum país. Não os atacamos, não usamos armas nucleares, não temos armas nucleares. Fazemos parte do TNP. Estamos fazendo de tudo para de alguma forma mostrar ao Ocidente que não estamos buscando, não estamos tentando obter armas nucleares. Mas afinal de contas, estamos sendo atacados enquanto negociamos com os Estados Unidos. Você sabe, isso está mudando drasticamente a opinião pública no Irã. Eles não sentem mais aquele tipo de antes pensavam que o governo do Irã era muito hesitante em conversar com os Estados Unidos, que o governo não queria negociar com o Ocidente, com os Estados Unidos. Mas esse tom mudou completamente, Larry. E eu não sei se alguém nos Estados Unidos, alguém que entenda a situação no Irã e possa falar sobre essas questões que o povo está enfrentando.
Porque o objetivo principal, na minha opinião, afinal de contas, é a mudança de regime. Isso não vai acontecer. Acho que o regime vai cair completamente em uma guerra. Não pelas mãos do próprio povo, mas em uma guerra, antes de permitir que isso aconteça. E eles têm agora os meios e o apoio, provavelmente, para tornar isso um jogo muito arriscado, mesmo com o Império participando. Acho que você está certo quanto a isso. E acredito que a coesão do povo iraniano é um fator significativo. Se chegasse ao ponto de a única maneira dos Estados Unidos realmente promoverem uma mudança de regime fosse colocar tropas em solo iraniano, eles impediriam isso. Estaríamos diante de um Afeganistão multiplicado por 5, em termos de custo de sangue, recursos e anos, e não seria melhor no final. Seria um desastre para ambos os países, um desastre absoluto e um desastre para a região. Estou mais preocupado agora, no entanto, com o que estou ouvindo sobre o que os israelenses fizeram com sua capacidade de um submarino, de usar uma arma nuclear e colocando-os nessa posição existencial em que talvez os Estados Unidos, Donald Trump, hesitem por um momento ou dois em fazer qualquer coisa para ressuscitar Israel, uma vez que esteja em perigo existencial indo por água abaixo, em outras palavras. Esta é uma situação muito perigosa. A potência nuclear perigosa no Levante não é o Irã, seja de forma latente, como você sabe, dizemos que os japoneses são, ou real. Não é o Irã. É Israel. Israel demonstrou de forma conclusiva desde 7 de outubro, com mais evidências a cada dia que se passou desde então, que este é o país homicida e maníaco no Levante, e que não vai parar até que alguém o detenha. Essa é a realidade que estamos enfrentando. Olhe para esse acordo. Se você não leu o artigo do Daniel Levy, eu te envio. Ele fala sobre esse acordo e o destrói, simplesmente estraçalha de ponta a ponta. Isso não é um acordo. É mais do mesmo, sem nem sequer uma boa camuflagem. E o Tony Blair é a cereja do bolo. Quero dizer, é incrível que estamos esperando que o Hamas e a região aceitem, dado o modo como esse acordo foi construído. É absurdo. É como se disséssemos, ok, tchau Palestina, tchau palestinos. Mas vamos passar um pouco de maquiagem nisso e deixar o Blair ganhar mais algumas centenas de milhões de dólares com isso. Larry, o Paquistão está dizendo que o plano de paz de Donald Trump é diferente do que eles concordaram com os Estados Árabes, porque enviaram um rascunho para os Estados Árabes, e o que está sendo discutido agora é diferente. Parece que Netanyahu fez sua própria espécie de correção ao plano de paz. Eu não sei, isso torna o plano mais promissor para os Estados Árabes, da forma como Donald Trump está apresentando. Porque aqui está o que ele disse ontem. Sobre 7 guerras. Nós encerramos 7 guerras. Agora pode ser 8. Você viu, você noticiou, você esteve lá ontem. Parece que o Oriente Médio pode finalmente ser resolvido depois de aproximadamente 3.000 anos. Vamos ter mais do que Gaza. Vamos ter Gaza, mais paz. Paz geral. Isso seria uma conquista incrível. E então vamos resolver a questão da Rússia de alguma forma. Vamos conseguir isso. Achei que essa seria fácil. Tem sido difícil, Nima. Preciso dizer uma coisa rapidamente. 3.000 anos? Você está brincando comigo? Durante 2.500 desses 3.000 anos, Ford diz que Roman Health menções-fico. Sim. Foi somente quando os britânicos encenam. Vou reproduzir um trecho relacionado ao seu ponto, Carol. Mas antes disso, o Larry vai fazer seu comentário. Bem, Jeffrey Sachs, que estava na ONU quando tudo isso estava acontecendo, e conversou com membros da delegação árabe que Trump havia encontrado, confirmou que o que Trump anunciou com Bibi Netanyahu foi uma traição, ou estava completamente em desacordo com o que eles haviam combinado,
com o que os países árabes tinham sido informados que estaria no plano. Acho que a reação de Vladimir Putin a isso merece ser destacada. Em seu discurso ontem em Valdai, ele teve várias oportunidades de, por assim dizer, atacar Donald Trump e parte de sua retórica e chamar o plano de estúpido. Mas em vez disso, Putin manteve-se em uma posição elevada. Ele disse que acolhia a iniciativa de Trump, mas desde que fosse uma solução de 2 estados. Então, novamente, ele está mantendo que sim, há um caminho diplomático, mas tem que ser uma solução de 2 estados. Bem, Netanyahu acabou com esse plano imediatamente no dia em que estava com Trump. Quando voltou para Israel, disse às pessoas em hebraico: não vamos fazer isso. Nunca haverá um Estado palestino. Então, sabe, acho que muitos dos países árabes e islâmicos querem parecer razoáveis, como se estivessem dispostos a considerar o plano de Trump. Mas a verdade é que Trump está completamente, como disse o coronel Larry Wilkerson anteriormente, completamente controlado, comprado e pago pelos sionistas, o que inclui judeus e cristãos. Essa classe rica de sionistas que despeja dinheiro em Israel para manipular a opinião pública nos Estados Unidos. Agora, eles estão realmente enfrentando uma ameaça real, porque se você viu, Tucker Carlson não está recuando nem um pouco. Na outra noite, quando ele entrevistou Jeffrey Sachs, a entrevista aconteceu cerca de 20 minutos depois de Tucker ter feito um monólogo basicamente dizendo: por que afinal, os Estados Unidos, um país de 350 milhões de pessoas, estão se rendendo e deixando-se ser guiados pelo nariz por um país de 7 milhões, onde temos que submeter nossos interesses aos deles? Não. Então foi direto ao ponto, e ele está dobrando a aposta. E é aí que estamos agora, eu acho. Todo esse plano de paz para Gaza, ao que me parece, foi criado mais por um efeito político interno nos Estados Unidos. Talvez para tentar acalmar um pouco dessa crescente raiva e indignação direcionada aos sionistas. Mas não acho que vai funcionar. E o plano, como escrevi na noite em que foi anunciado, já nasceu morto. Não vai a lugar nenhum. E como Larry acabou de descrever, essa é a percepção que Vernon, por mais incoerente que seja ou o que for, actual chart chegar Bertunian. E ele tentou, se você ler essas 6 páginas com atenção, ele tentou comunicar isso da melhor forma possível, sem alienar completamente o Bibi Netanyahu com esse fato. E você sabe, ele está morto. Coronel, o Larry mencionou a entrevista que o Jeffrey Sachs deu ao Tucker Carlson. Um dos principais pontos, na minha opinião, durante a entrevista, foi a forma como Jeffrey Sachs falou sobre a origem do sionismo. Ele disse que surgiu do Império Britânico, daquele mesmo tipo de ideia, sabe? E que eles influenciaram judeus liberais. E tivemos sionistas cristãos e sionistas judeus se unindo. Mas afinal, toda a ideia veio do Império Britânico. Esse colonialismo, esse tipo de podemos fazer o que quisermos. Mas olhando para a forma como Jeffrey Sachs está apresentando o conceito de sionismo, você acha que ainda estamos lidando com o Império Britânico, eu diria, na Ucrânia e no Oriente Médio? Com certeza. Com certeza. Você não pode simplesmente ignorar a Albion pérfida, como as pessoas o chamavam na época. Eles ainda estão lá. Eles vivem dos vestígios de seu império, que são essencialmente fortalecidos por nós. Mas apesar disso, eles ainda estão lá. Eu volto àquela mensagem que o chefe da estação da CIA, acho que ele estava em Beirute em 48, logo após a guerra, enviou para a sede da CIA, com cópia para o presidente e o secretário de defesa. E essa mensagem basicamente dizia, em essência: parem de falar comigo sobre os soviéticos. Eles não são meus inimigos aqui. Meus inimigos são os britânicos, tentando manter seu império. Ele morreu em um acidente de avião cerca de uma semana depois disso, se não me engano. Uma morte misteriosa, porque o avião caiu no deserto e ninguém sabia o motivo.
ele ainda estava dizendo a verdade. O grande inimigo que tivemos por tanto tempo, e nós sabíamos disso. Só não queríamos admitir porque tínhamos pessoas que eram anglófilas. E com razão, especialmente com Eisenhower. Eisenhower, claro, mudou completamente de posição em 1956, mas ele era um grande anglófilo. Quero dizer, não dá para passar todo o tempo que ele passou na Inglaterra, ele passou a maior parte do tempo na Inglaterra, e não ser querido por Winston Churchill e todo aquele grupo. Temos atuado como protetores dos vestígios do Império Britânico, e por muito tempo, talvez desde que ele colapsou em 56, as digitais da Inglaterra estão em tudo isso. E eu volto a Napoleão em 1798, o que foi? Quando ele, pouco antes de perder sua frota para Nelson na Batalha do Nilo, começou a entender o quão poderosas eram as diferentes comunidades judaicas naquela região que ele tentava conquistar, principalmente o Egito, mas também áreas ao redor, como a Síria e afins. Ele começou a incorporá-las porque tinham dinheiro, influência e eram bons combatentes. Acho que foi aí que começou na história essa ideia de ressuscitar os judeus antigos como aliados em áreas estratégicas. E isso foi adotado pelos britânicos de forma significativa quando eles perceberam o que estava acontecendo com o império deles, especialmente na Primeira Guerra Mundial, e depois a Segunda Guerra Mundial praticamente deu o toque final nisso. Isso se tornou uma espécie de política que as pessoas realmente tentaram implementar. Usar o dinheiro e o poder de combate dos judeus naquela região para ajudar a manter o império intacto. E isso acabou sendo repassado para nós. E custou caro aos britânicos, é claro. O que foi mesmo o Hotel King David, onde eles perderam muitos de seus homens por causa dos terroristas judeus. Os judeus sempre foram os melhores terroristas do mundo. Me desculpe, e não estou dizendo israelenses, estou dizendo que os judeus foram os melhores terroristas do mundo. Larry, outro ponto sensível que Jeffrey Sachs e Dr. Carlson mencionaram ontem foi o caso da Mesquita de Al-Aqsa. E aqui está o que eles disseram. A reconstrução do templo quase nunca é discutida publicamente nos Estados Unidos, mas há um grande esforço, aliás, financiado por muitos cristãos, só para deixar bem claro. No estado do Texas, por exemplo, existe toda uma fundação, várias fundações, criadas para apoiar isso. Mas há esse tipo de movimento nos bastidores para reconstruir o templo em Jerusalém, o que exigiria a destruição do terceiro lugar mais sagrado do Islã, a Mesquita de Al-Aqsa. E conversei com várias pessoas sobre isso que acham que é algo iminente, que não é loucura pensar que a mesquita poderia ser destruída para dar lugar ao terceiro templo. Você teme isso? Se isso acontecer, o que acontece depois? Bem, o extremismo em exibição em Israel é significativo. Como eu disse, é o mais fora da lei do mundo atualmente. Israel é o estado pária de todo o mundo. Israel viola flagrantemente todos os limites. Israel entra em guerra onde quiser. Assassina pessoas, líderes estrangeiros, onde e quando quiser. Age com total impunidade e desdém. E Netanyahu acha que controla, e talvez controle mesmo, o governo dos Estados Unidos. Então ele pensa que pode fazer o que quiser sem consequências. Portanto, não há dúvida de que existe um movimento do Terceiro Templo que faz parte dessa coalizão. Não há dúvida de que há pessoas neste governo que não têm absolutamente nenhum limite, que falam abertamente sobre, bem, eles já disseram, tornar Gaza completamente inabitável e impossível de se viver. Isso é limpeza étnica ou genocídio, ou uma combinação dos dois. Adiges gats Metzwarbrigers der Aver Benimont Argervi Amont do Prank. En de mocht que Jeffrey snorted en skin juist. Acho que a maioria das pessoas que estão nos assistindo ou ouvindo agora não foram criadas ou não cresceram em uma cultura, o que eu chamo de cultura escatológica. Escatologia é a doutrina das últimas coisas.
É esse conceito de que nos livros que você aceita como escritura sagrada, seja falando do Antigo Testamento, do Novo Testamento ou do Alcorão, há passagens que falam sobre eventos no futuro ou sobre o que traz o fim dos tempos e o julgamento. E as pessoas que não foram criadas nesse ambiente não entendem o quão profundo é para aqueles que acreditam nisso. That is within these people who believe that. And accordingly, they will. E, consequentemente, eles até tentam agir para que essas coisas aconteçam. Existe um grande grupo dentro do público sionista. Não é só judeu, é cristão também. E esses grupos ultracionistas realmente acreditam que precisamos ter a Batalha do Armagedon, porque tudo isso, agora, da perspectiva cristã, é a preparação para o retorno de Jesus. Do ponto de vista judaico-conservador, não se trata do retorno de Jesus, é a vinda do Messias. Eles não aceitam Jesus como Messias. E eu não conheço profundamente a visão muçulmana, mas eles também têm a vinda, o retorno de um profeta. Mas Larry, eles dizem, o homem que eles chamam de Mahdi, um dos descendentes do profeta Maomé, vai voltar com Jesus. Com Jesus, exatamente. Eu estava prestes a dizer isso. Então você sabe, esse aspecto religioso, ele está envolvido com os muçulmanos, com os cristãos, com os judeus, e ainda assim muitos desses líderes seculares como Donald Trump não entendem isso de forma alguma. Sabe, ele não é motivado por isso. Ele nem sequer entende as motivações. Nem Bibi Netanyahu. Ele não é movido por isso. Agora, como o coronel Larry Wilkerson observou, Smotrich, Ben-Gvir, absolutamente, quero dizer, eles acreditam nisso. E sabe, dizem que eles conseguiram uma novilha vermelha porque vão sacrificar esse animal, matar esse animal que é completamente puro, sem um pelo preto, sem um pelo branco, é totalmente vermelho. E quando eles a sacrificarem, aparentemente isso vai inaugurar o retorno do Messias. Então essas pessoas são, bem, elas têm a mesma mentalidade de Jim Jones. Lembra daquele religioso fanático que foi para a América do Sul e fez todos os seus seguidores cometerem suicídio? É esse tipo de mentalidade de que estamos falando aqui. E as pessoas podem pensar, Johnson, você está totalmente fora da realidade. Não, essas pessoas realmente acreditam nisso. E elas estão agindo em meio a um contexto onde eu argumento, a maioria das pessoas não compartilha dessa perspectiva ou compreensão religiosa. Então elas realmente não entendem o que está acontecendo diante dos seus olhos. E se você quiser ver isso realmente exemplificado, vá às Conferências Cristãos Unidos por Israel do pastor John Hagee. Você simplesmente não vai acreditar. Quero dizer, eles estão unidos, sabendo, mesmo que tenham lido os livros do Hagee, que essa pessoa ao meu lado, com quem estou de braços dados, vai morrer porque Jesus vai matá-la. Eles são descrentes, mas estão juntos. Estão juntos, e estão juntos pelo fim dos tempos. Cada um com uma visão diferente do fim dos tempos que imaginam. Uma visão que é antitética à sobrevivência do outro lado, e ainda assim são aliados. Hagee enviou $300 milhões para assentamentos na Cisjordânia. Carol, eu realmente acredito que o que está acontecendo no Oriente Médio não é apenas contra muçulmanos, mas também contra judeus, cristãos, contra a humanidade como um todo. Vamos colocar dessa forma. E Donald Trump mencionou que não havia paz no Oriente Médio, mas isso é totalmente falso. Olhando para o professor Avi Shlaim disse, ele é um judeu israelense, ele abordou exatamente o ponto que Donald Trump mencionou, aquele que você destacou. Antes do surgimento do Estado de Israel em 1948, havia um grande número de judeus vivendo no mundo árabe, algo em torno de 800 mil. Havia judeus no Líbano, na Síria, no Egito e no Iraque. A comunidade judaica no Iraque era a mais antiga, remontando a 2 milênios e meio. Era a mais próspera, a mais bem-sucedida e a mais bem integrada à sociedade local.
Mas antes de 1948, havia judeus em todo o mundo árabe. E a convivência entre muçulmanos e judeus não era um sonho distante. Era uma realidade cotidiana. Judeus e árabes viviam lado a lado até a chegada do sionismo. Minha família e eu, nós éramos judeus árabes. Falávamos árabe em casa, não falávamos nenhuma outra língua. Nossa cultura era a cultura árabe. Nossa comida era mais deliciosa, apimentada, comida do Oriente Médio. Não era comida europeia. Então, em todos os sentidos da palavra, éramos judeus árabes. Nós, judeus árabes, tínhamos muito mais em comum, linguisticamente e culturalmente, com os não-judeus ao nosso redor. Tínhamos muito mais em comum com eles do que com os judeus da Europa Oriental. Em março de 1950, o parlamento iraquiano aprovou uma lei que dizia que qualquer judeu que quisesse deixar o país estava livre para fazê-lo. Eles tinham um ano para se registrar para sair com um visto só de ida, e não muitos judeus se registraram para partir. Então, no ano seguinte, 5 bombas explodiram em estabelecimentos judaicos em Bagdá, e isso criou um pânico, o que ajudou a precipitar o êxodo para Israel. Yosef Basri, um advogado de 28 anos e sionista fervoroso, foi responsável por 3 das 5 bombas. O controlador de Basri era um oficial de inteligência israelense chamado Max Bennett. Ele dava as ordens, ele lhe dava o TNT. Em 1950, havia 135 mil judeus no Iraque. No final de 1952, restavam apenas cerca de 10 mil judeus no Iraque, e 125 mil judeus haviam acabado em Israel. Saímos do Iraque como judeus e chegamos a Israel como iraquianos. O problema é que Israel afirma ser o Estado dos judeus. Israel afirma falar em nome de todos os judeus em qualquer lugar. O sionismo é uma coisa askenazi. Não tem nada a ver conosco. Aqui está um pouco de história, uma história precisa. E o povo sente isso. Eles veem o que está acontecendo na Síria, o que está acontecendo no Líbano. Eles estão destruindo tudo. O que está acontecendo na Palestina. Não se trata apenas de muçulmanos, mas também de cristãos. A herança do povo judeu, do povo cristão e do povo muçulmano naquela região está sendo destruída por essas guerras intermináveis no Oriente Médio. E o meu ponto, eu continuo insistindo nisso, e sei que as pessoas não gostam, mas o meu ponto é que Israel está fazendo isso para cumprir o sonho sionista, talvez um sonho sionista radical. Mas nós estamos usando isso. Estamos usando isso para desestabilizar o Levante. Estamos usando isso para promover mudanças de regime nesses países dos quais não gostamos, sendo o último deles o Irã. Então, quero dizer, você pode culpar Israel o dia todo. E eu tive essa conversa. Eu estive recentemente na Universidade de Columbia para os Jogos da Paz com Jeff Sachs. E tive essa conversa na mesa do almoço quase toda vez que sentávamos. Nós estamos fazendo isso. Estamos dando poder a isso. Se você quiser odiar alguém, pode odiar o Bibi. Pode odiar as pessoas que estão governando Israel agora. Tudo bem. Mas você também tem que nos odiar, como Gideon Levy sempre diz. Essas bombas que caem dos F-16, essas bombas de 250 e 500 libras, tanto faz se foram entregues pela Lockheed Martin, ou, sabe, por quem as fabricou, assim como por Israel. Sendo cúmplices, nós também somos cúmplices no final das contas, e queremos que isso aconteça. Eu servi numa administração que queria que isso acontecesse. Larry, a NBC informou que Donald Trump ordenou que as agências compartilhassem informações de inteligência com o governo Zelensky para ajudar a orientar ataques de mísseis de longo alcance e drones contra a infraestrutura energética da Rússia. Esta é a primeira vez desde que Donald Trump assumiu o poder que se fala em compartilhar inteligência para atacar a Rússia profundamente dentro de seu território. O que está acontecendo em relação ao conflito na Ucrânia? Bem, eles podem compartilhar toda a inteligência que quiserem. O que a Ucrânia vai disparar?
Sabe, eles não têm nada capaz de alcançar o que estão falando. Penetração mais profunda dentro da Rússia. Mas sabe, o presidente Putin foi questionado sobre isso ontem em Valdai. E novamente ele se manteve muito equilibrado, não ficou chateado, não se emocionou com isso. Acho que se tivesse sido Medvedev perguntando, ele teria dado respostas mais apimentadas. Mas sabe, o Putin basicamente reconhece que, se os Estados Unidos fornecerem essa inteligência e fornecerem o míssil Tomahawk, ele diz, nós veríamos isso como algo que mudaria fundamentalmente nosso relacionamento com Washington. Ele não fez nenhuma ameaça, mas apenas disse que isso, nós. E ele continuou dizendo, olha, somos capazes de lidar com essa ameaça, nós derrubaríamos. Mas ele disse que isso mudaria o relacionamento com Washington. Lavrov, em uma conversa anterior, deixou bastante claro que isso seria considerado um ato de guerra. E essas declarações absurdas, vou chamar isso de uma declaração absurda, estão se tornando mais frequentes e mais absurdas a cada semana que passa, à medida que a situação militar no terreno piora para a Ucrânia. E você sabe, os russos não estão diminuindo em nada o ataque à infraestrutura elétrica, à rede de energia da Ucrânia. A Ucrânia vai realmente estar em uma situação bastante desesperadora e sombria em cerca de um mês, mais do que jamais esteve durante o curso desta guerra, que já dura 2 anos e meio, ou 2 anos e 8 meses. Então é isso. Putin reconhece que é uma realidade, mas ele não ficou irritado e não fez nenhuma ameaça em resposta aos Estados Unidos. Então eles têm esperança de conseguir chegar a um acordo com os Estados Unidos. Mas, se não conseguirem, ele é simplesmente direto. Vamos minar isso militarmente. E sabe, nos Estados Unidos e os europeus lidam os destroços. Carl, Putin foi questionado sobre o comentário do tigre de papel. Donald Trump estava chamando a Rússia de tigre de papel. Como ele respondeu? Eu mantenho a iniciativa estratégica com confiança em todos esses locais e, na verdade, temos avançado de forma constante e resoluta. Somos um tigre de papel? Então, o que é a OTAN nesse caso? Como é a OTAN se nós somos um tigre de papel? Certo. O principal para nós é que nosso... Cara, é muito bom. O que ele poderia ter dito, mas é político demais para dizer, é que os Estados Unidos são um tigre de papel. E ele teria estado absolutamente certo, sim, com uma exceção. Quase 6.000 ogivas nucleares. Keith Kellogg disse que os altos funcionários em Washington acreditam que a Rússia não pode vencer o conflito na Ucrânia. Quem são esses altos funcionários que sabem mais do que Keith Kellogg? Eles têm mais, não sei, experiência militar, a ponto de poderem decidir tecnicamente sobre o conflito na Ucrânia? Pete Hegseth and Donald Trump. Pete Hegseth e Donald Trump. Sim, eu acho que sabe, tem algo mais pernicioso acontecendo, porque, de novo, o Cy Hirsch publicou um artigo onde ele está, desculpe, vou desligar esse telefone, onde ele está sendo informado por altos funcionários de que a Rússia não pode vencer isso. Sabe, eu acho que pessoas como John Ratcliffe e outros altos funcionários de inteligência estão, na verdade, divulgando mentiras e desinformação. E assim, isso está guiando a política dos Estados Unidos para águas muito perigosas. Então, essa ideia de que a Rússia é fraca, que está fracassando no campo de batalha, e que tudo o que precisamos fazer é colocar um pouco mais de pressão e eles serão derrotados. Sabe de uma coisa? Eles poderiam muito bem dizer que o coelhinho da Páscoa vai se juntar ao Papai Noel na véspera de Natal, porque é fantasioso. Nima, só quero acrescentar isso.
Quando eu estava no governo Bush, demorei a perceber que havia pessoas na CIA e em outros setores do complexo de inteligência que foram mantidas afastadas de Powell e da preparação para a apresentação na ONU, por exemplo, em 5 de fevereiro de 2003, e que discordavam fortemente do que estávamos recebendo do Tenet, do McLaughlin em particular, e de outros que tiveram permissão para se apresentar ao Powell. O que eu achava que provavelmente estava acontecendo hoje era esse fenômeno. Na verdade, havia pessoas no Mossad, no MI6, na CIA, que sabiam a verdade e não estavam sendo autorizadas a divulgá-la. Acho que aprendi, depois disso, que o fato de todos beberem do mesmo Kool-Aid, por exemplo, entre esse triunvirato de especialistas em inteligência, fez com que até mesmo as entranhas dessas organizações, sem dizer que não haja alguns dissidentes, seguissem a linha, seguissem o discurso oficial. Então, agora temos entidades de inteligência que estão da farsa. Sim, acho que é exatamente isso, porque eles se convenceram de que a Rússia está enfrentando grandes faltas de petróleo. Estou em contato com um ex-aluno de West Point, que tem ascendência russa. A família dele fugiu dos bolcheviques. Ele se formou em West Point em 72, se não me engano, e serviu 20 anos no exército dos Estados Unidos. Mas agora ele mora em Moscou. Quando perguntei para ele, disse, olha, aqui estão dizendo que a economia está desmoronando e que há falta de gasolina. Ele respondeu, não sei nada sobre falta de gasolina, nem tenho carro. O transporte público aqui é excelente. É meio que como Viena, é. Então, em inglência, em vez, eu coloco essa responsabilidade na Tulsi Gabbard, que harianstio zum tard, with the midi altihat sudand em cobertes. A outra questão importante que Putin abordou ontem foi a questão dos drones. Ele disse que hoje soubemos que na parte sul da Alemanha, no aeroporto de Munique, havia algum tipo de drone no céu, e eles ficaram tão assustados que o aeroporto foi fechado por causa do incidente, por causa dos drones. Putin disse que a razão para esses drones, e, em primeiro lugar, ele afirmou que eles não são russos. Nossos drones não são capazes de ir tão longe, até Portugal ou Alemanha. E o outro ponto foi que estão tentando militarizar a Europa. Essa é a principal razão para esses drones estarem aparecendo. Mas ele não mencionou operações de falsa bandeira. Eles podem fazer algo nesse sentido. Porém, qual é a sua opinião sobre isso? Isso pode muito bem estar acontecendo. Quero dizer, Nima, eu vou até a fazenda da minha filha, em Mount Airy, Maryland, e ela me leva para fora com um par de binóculos 7x50, apenas binóculos comuns 7x50. E nós olhamos para o céu e às vezes vemos até 25 ou 30 drones de todos os tamanhos, drones enormes que parecem ser algum tipo de plataforma. Pensamos ao olhar para eles uma noite, que talvez a Amazon estivesse participando com veículos de entrega ou algo assim. Estávamos olhando para a nave-mãe, por assim dizer, e os drones menores iam e vinham, iam e vinham. Isso continuou por várias noites seguidas, quero dizer, 6 meses. O que está acontecendo ao redor do mundo com drones o que quero dizer você vê isso em todo lugar. E dizer que eles estão usando para fins nefastos não me surpreende nem um pouco. Seja para bandeira falsa ou outra coisa, assustando europeus ou não. Sim. Larry, sua opinião antes de encerrarmos. Sim, eu vimos outro dia, ontem, eles prenderam 3 alemães. Acho que foi lá para cima, na Noruega, Suécia ou Dinamarca, que eram os responsáveis por pilotar esses drones em espaço aéreo restrito. Então eram alemães, não russos. Então é isso. Os europeus estão desesperados para tentar criar uma situação para, entre aspas, ir à guerra com a Rússia, mas estão completamente despreparados e não têm condições de ir à guerra com a Rússia. Como Putin observou, a Rússia está lutando contra a OTAN desde 2022 e tem feito um bom trabalho, apesar de toda a OTAN, os Estados Unidos e todos os principais países europeus contra ela.
Sabe, a Rússia está prevalecendo e vai prevalecer. Russia's prevailing and will prevail. Thank you so much. Muito obrigado, Coronel e Larry, por estarem conosco hoje. É sempre um grande prazer. Bom estar com vocês. Good to be with you guys. Yeah. Sim, eu também. Sinto falta das cores. Vou usar uma camisa da próxima vez. Next time. Yeah, great. Sim, ótimo. Tudo bem. Até mais. Tchau, tchau.